Amados, eu quero ler um texto com você, que talvez você ainda não tenha lido, ou não conheça, ou talvez conheça muito. No livro de Atos, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 42, por favor. Atos, capítulo 2, versículo 42. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Olha o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Diga comigo, orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos orar. Querido Pai, eu oro nesse momento te agradecendo. Nós sabemos que o Senhor está na frente desse culto, dessa reunião de celebração, a tua presença ao Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor continue conduzindo, dirigindo, direcionando, abençoando, abrindo as portas, falando conosco. É o que nós te pedimos, Pai. Tem sido tão gostoso estar diante do Senhor, tem sido tão prazeroso ser tocado, ser ministrado pela Tua presença, Espírito Santo. Por isso, nós te pedimos, não pare, Senhor, continue abençoando, continue ministrando em nossas vidas. Nós te pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus. Diga amém? E dê um poderoso aplauso para Ele, que é poderoso e digno de glória. Muito bem, nós estamos falando essa série de mensagens que a gente vai encerrar hoje. Nós começamos falando sobre que essa igreja, dentro desse texto e mais alguns outros textos que nós usamos, essa igreja era uma igreja poderosa e relevante, porque ela nunca deixou de seguir a palavra de Deus, ou seja, a doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus ensinou, os apóstolos continuaram fazendo, e fazendo muito bem, ao pé da letra, se nós poderíamos dizer. E também nós aprendemos que essa igreja relevante, poderosa, igual nós, igual essa igreja também, que somos nós, ela continuava fazendo as comunhões. Eles haviam estado em comunhão dia após dia, um suportando ao outro, ajudando ao outro, ministrando na vida do outro e abençoando a vida dos irmãos. E hoje nós vamos estar falando sobre, dentro desse texto também, algo que eles faziam muito maravilhoso. Além de perseverar na doutrina, além da comunhão, de ajudar o irmão, de estar com o irmão, de abençoar o irmão, de aguentar o irmão e levar ele para o propósito de Deus, também eles faziam algo muito maravilhoso, que também nós fazemos e vamos fazer muito mais, que são as orações. Amém? Uma igreja sem oração não vai muito longe, talvez nem saia do lugar, e nós vamos falar sobre isso hoje. Mas também, queridos, eu quero, nós temos aqui na igreja, isso é muito maravilhoso, porque tem acontecido tudo aquilo que a gente vai falando, e a gente está falando, sentimos de Deus, de falar esse assunto aqui, em meio esse tempo que a gente vai falando e recebendo a direção de Deus, também a gente vai vendo que a igreja já está vivendo muito isso, que a igreja já está fazendo muito isso, e talvez você não saiba, mas talvez saiba também, a nossa igreja e jovens e as células têm feito muitas coisas maravilhosas. Esses dias agora eu recebi um vídeo de um irmão, o irmão mandou, mas são vários irmãos fazendo isso, que eles têm ajudado muitas pessoas nesse sentido de apoiar, de suprir as necessidades, de ter comunhão. E o irmão mandou um vídeo de uma casa que eles construíram para um membro lá da célula. Pensa em uma casa, talvez você não saiba disso. Eles foram lá, e começaram a construir a casa, e uma boa casa, e colocaram ali aquela casa em pé, pintaram a casa, e botaram o piso, e botaram a caixa d'água, e tem fotos, você talvez não vai aparecer nesse vídeo que a gente vai ver agora essas fotos, mas no futuro a gente mostra, tem fotos
desde o início começando, e pessoas voluntárias se doando, dando, né, e foi muito lindo. Eu não estava lá, mas eu senti um pouco quando eu vi aquele vídeo, que com certeza foi um momento muito especial, cada passo que eles tiveram para fazer essa casa, entregar a casa para o querido irmão e para a sua família poder ter uma vida muito mais abençoada, amém? Então parabéns realmente para esses irmãos que estão fazendo e vão continuar fazendo isso. Mas também nós temos um movimento, alguns jovens trabalhando nas faculdades, nas universidades aqui na nossa cidade. Todas elas estão tendo esse impacto espiritual, que os irmãos estão trabalhando muito forte em todas elas, com ministrações e momentos especiais, falando da palavra de Deus. Também estou falando isso porque você vai ver aqui no telão já já. Também tem um trabalho, não só no lixão, mas em outros lugares, tipo asilos e tantos outros, que o pessoal está trabalhando forte, e no lixão também ganhando muita alma, pregando o evangelho, levando pessoas para Jesus e ajudando aquelas pessoas lá a ouvir a palavra de Deus. Esses irmãos estão fazendo isso, né? Agora no Natal, no Ano Novo, os jovens do DIFLE saíram na rua, dando caixas de chocolates para as pessoas, para as crianças, para os necessitados. É o impacto da igreja. Então, eu não sei se você está sabendo disso, mas tudo isso está acontecendo na nossa igreja, e nós estamos juntando as forças, estamos chamando todos esses pessoais, esses irmãos que estão fazendo, já estavam fazendo alguns isso, e nós queremos realmente que isso aconteça muito na nossa igreja, claro, com toda a nossa cobertura, com toda a nossa oração, ajudando realmente isso. E talvez você é uma dessas pessoas que Deus está chamando para ajudar muitas pessoas, amém? Mas vamos assistir algumas imagens aqui, antes da gente continuar a palavra, por favor, pode saltar aí. Amém? Glória a Deus, dê um aplauso bem forte para Jesus. E tem muita coisa mais, porque por causa do tempo a gente vai colocando só algumas coisinhas assim. Mas irmãos, nós somos uma igreja muito forte, uma igreja relevante, uma igreja poderosa, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, nós somos uma igreja relevante, em nome de Jesus. E eu sei que Deus vai te usar poderosamente para abençoar essa cidade, e não só essa cidade, porque eu vou dizer uma coisa para você, aquilo que acontece aqui, vai acontecer através da igreja, vai impactar o mundo em nome de Jesus, amém? Porque nós vamos realmente fazer coisas grandes, já estamos fazendo, vamos fazer muito mais. Eu queria pedir para você agora, nesse momento, se você puder ficar em pé, por favor, querido, em nome de Jesus. Você sabe o que é oração? Logo quando eu converti, entreguei minha vida para Jesus, eu queria muito falar com Deus, eu queria ser aquele homem de oração, que eu via os irmãos orando, e eles ajoelhavam e clamavam, e oravam tanto tempo, né? E eu ficava, meu Deus, como eles conseguem orar tanto tempo, quantas palavras eles têm que saem assim do coração para Deus. Mas eu cheguei com uma pessoa e falei, rapaz, eu tenho dificuldade de orar, porque realmente eu nem sei orar. Como é que ora, rapaz? E nesse tempo nem tinha discipulado, nada assim, a gente ia sendo conduzido pelos irmãos, e essa pessoa falou assim, não preocupa não, Luiz, porque orar, ele usou até essa expressão, não é bicho de 7 cabeças não, orar é muito simples, porque orar é você conversar com o Espírito Santo.
Orar é simples, é você conversar com Deus. Então não preocupe que você só fala tudo que você quer falar para Deus, e Ele vai ouvir a tua oração. Isso é oração, é uma conversa, como eu estou conversando com você agora, você pode conversar com Deus também, e Deus vai te responder, Deus vai falar, e na medida que você vai desenvolvendo isso, você vai ver que você vai chegar um tempo que você vai ter tanto tempo orando e falando com Deus, que vai ser tão simples para você. E eu peguei aquela palavra e falei, rapaz, é assim, então eu vou começar a orar, e comecei a conversar com o Espírito Santo. Estou conversando até hoje, muito mais, e vou conversar até Jesus voltar, amém? Igual você também. Por que eu pedi para você ficar em pé? Porque uma das coisas que acontecer com essa igreja aqui, dentre tantas características que os nossos irmãos da igreja primitiva, os nossos irmãos dessa igreja do passado tinham, era perseverança. E eles perseveravam, como nós já vimos em tantas coisas, mas uma das coisas que eu acredito que assim, que influenciou, que moveu aquela igreja, foi a oração. Diga assim, perseveravam na oração. O que eu quero fazer agora? Eu quero que você se junte ao seu irmão, porque nós vamos tirar um tempo de oração, amém? Vamos tirar um tempo, se junte ao seu, dê as mãos, vamos ligar as mãos aí, um com o outro, e nós vamos tirar um tempo de oração. Você vai orar por aquilo que você achar, que você sentir que deve orar agora, amém? Mas uma das coisas que eu quero que você ore, dentre as orações que você vai fazer rapidinho aqui, que você ore por essa cidade, amém? Que você ore pedindo para Deus, para que Deus cubra essa cidade com seu poder, com a sua unção, com a sua presença, e também ore para que Deus te use. Diga assim, me use, Deus, eu quero ser tão usado pelo Senhor nessa cidade, em nome de Jesus. Comece orando agora. Então você já sabe que orar é falar com Deus. Abra a sua boca e fala, Espírito Santo, eu quero te pedir, eu quero te falar isso, faça algo em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento, como igreja, nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor, e nós, Deus, queremos realmente que a nossa oração, que o nosso clamor, que a nossa busca, intensa, Deus, como igreja na oração, seja respondida. Vem Espírito Santo, isso, ore poderosamente, em nome de Jesus. Levante sua voz, é tão simples. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, o Espírito Santo está aqui ouvindo a tua oração, Ele vai interceder, Ele vai fazer a sua oração sincera, a sua oração, sabe, que toca o coração de Deus, que abre os céus. Faça isso, ore declarando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus, ouve as nossas orações, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo. Agora escolha um desses irmãos que você está pegando na mão dele, abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Declare, diga, eu tenho autoridade e poder na minha oração para declarar bênção sobre a sua vida. Diga, eu libero bênção sobre a sua vida, libero bênção sobre a sua casa, libero bênção sobre o seu trabalho, a sua empresa, libero bênção sobre o teu ministério, libero bênção em todas as áreas da sua vida. Eu te abençoo pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa igreja poderosa. Move, Espírito Santo, move no meio desta igreja, move com teu poder, move com a tua unção, Deus, que as nossas orações, as nossas súplicas sejam poderosas, seja um incenso
que está chegando, Deus, as tuas narizes, o Senhor está feliz com isso. Nós oramos, te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus, e para Jesus você vai dar um grande e poderoso aplauso agora. Isso, Ele é digno, aleluia. Muito bem, meu amado, você pode sentar em nome de Jesus. Aí você fala para o seu irmão aí: eu sei que você é um homem de oração. Amém? E quando a gente fala de oração, às vezes a gente está pensando naquela oração. Há pessoas que pensam que a oração que tem poder, que tem resultado, é aquela oração, oh Deus, né? Poderoso. A Bíblia fala que aquela mulher chamada Ana chegou diante do altar, se prostrou, e ela nem falava, sua voz nem saía talvez, e ela só fazia chorar, mas ela estava orando em espírito, e aquilo tocou o coração de Deus, tocou o coração do profeta. Então, a oração, dependendo de como ela é ministrada diante de Deus, ela vai surgir muito efeito, e vai ser muito poderosa, pode ter certeza. Essa palavra perseveravam, no grego quer dizer procastirontes. Isso quer dizer, tem um sentido no grego de persistência, de gastar tempo, empregar tempo e atenção naquilo que você deseja, ou seja, na oração. Então, o que essa igreja, a igreja primitiva fazia? Ela orava. Nós podemos olhar e ler o livro de Atos aqui, nós vamos ver que essa igreja aqui era tão poderosa. As orações são as armas mais poderosas que a igreja tem. É impressionante isso. Por isso você pode notar uma coisa, que muitas vezes quando você faz um movimento de oração, vamos para a oração, muitos vão, mas muitos não têm disposição de ir. Por quê? Porque é algo que vai impactar o reino espiritual, que vai causar um impacto no reino espiritual, que vai mover o reino espiritual, que vai acontecer ali naquela oração, algo grande. E esses dias eu estava lendo algumas coisas sobre oração, e eu estava ouvindo aquele exemplo daquela igreja que teve um grande avivamento, que 5, 7 pessoas estavam orando ali naquela igreja. Ele estava orando ali naquela igreja, tão poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, mas de repente veio, e dali daquele momento da oração, acredito, sincera, que estava buscando a Deus, que estava querendo que Deus mudasse ali, aquele lugar, começou um grande avivamento, um avivamento que mexeu com aquele bairro, com aquela cidade, com aquele país, com aquela nação, com o mundo, e até hoje nós falamos desse avivamento. Então, por que isso acontece? Porque a oração é algo especial, é algo grande. Então as orações, elas são as nossas armas, ou seja, uma poderosa arma, uma das maiores armas que a igreja pode desenvolver, usar para combater as obras malignas, as obras do diabo. A Bíblia já diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Ou seja, a Bíblia é muito clara o que vai acontecer quando eu começar a entender e começar a ter uma vida de oração. O que acontece muitas vezes é que nós queremos muitos resultados. O que é resultado na sua vida aí? Nós queremos muitos resultados, nós queremos que aconteça muita coisa, nós queremos que Deus mova, que Deus faça, que Deus, mude a história da nossa vida, da nossa igreja, né, da nossa empresa, daquilo que nós temos e sonhamos, mas nós só queremos e não fazemos nada para isso acontecer. Quando se trata da vida espiritual,
da vida espiritual. Muitas vezes aquilo que está travado aqui, nesse reino natural onde nós estamos vivendo, está travado porque falta uma oração, porque falta um empenho, porque falta uma dedicação na oração no reino espiritual. Aí você vai aqui no reino espiritual, você quebra, você destrava o reino espiritual, e começa a acontecer muita coisa na sua vida, na sua história, na sua família. Isso tudo vem através da oração. Então essa igreja aqui primitiva, essa igreja desses irmãos do passado, eles entenderam isso aqui. E aí você vai navegar aqui numa igreja que ora, não é brincadeira, que ora, que em todos os momentos da igreja, em todos os momentos de tudo que está acontecendo na igreja, porque em meio a tudo isso que a gente está falando esses dias aqui, dessa igreja maravilhosa, dessa igreja que tem comunhão, dessa igreja que perseverava na doutrina, dessa igreja que ajudava, que compartilhava do pão, que comia junto, entre tudo isso aqui, se você for ver aqui, havia uma grande perseguição, não eram tempos fáceis, estava tendo uma grande perseguição, tinha gente se levantando contra a igreja, e gente que tinha poder, e gente que tinha influência contra a igreja. Então, em meio a tudo isso que estava acontecendo, a igreja perseverando, Deus fazendo e abençoando tanta gente, estava tendo uma grande perseguição, o povo estava sendo perseguido, mas essa igreja, diga assim comigo, entendeu que a oração é a arma, sabe, aí para onde eles iam tinha oração, irmão, para onde o povo corria, para onde o povo andava, tinha oração. A comunhão, acho que começava com a oração e terminava com a oração, mesmo que eles estavam comendo, compartilhando, né, ali tendo um momento, mas começava e terminava com uma oração, né? Já viu aquela história do irmão, que ele quer remir o tempo, que as orações dele são tão rápidas, e tem muito estilo de oração rápida, de irmão que quer remir o tempo, aquele que senta na mesa e fala assim: Senhor, tu sabes, amém. Eu falei um dia para o irmão, ele falou assim: minha oração é rápida, não precisa, porque Jesus já sabe, ele já ouviu todo dia isso, então eu só faço falar assim: tu sabes, Deus, amém. Tu sabes o quê? Não, ele sabe. Eu falei: isso é muita intimidade, porque ainda não cheguei nesse nível, né? Mas aí eu fiquei mais impressionado ainda, porque um dia eu levei um pastor para jantar, e ele foi mais ousado ainda. Eu falei: meu Deus, aquele irmão está longe desse, porque eu falei assim: pastor, nos dê a honra, pastor é tão muito conhecido e tão cheio de unção. Eu falei: eu quero, pelo menos a última oração hoje, era no final, né, da conferência, pelo menos a última oração, porque daqui a pouco você vai para o aeroporto, nos abençoe, lá no restaurante. Aí ele falou: amém, vamos orar. Aí ele fez só assim. Eu falei: e aí? Já está orado. Eu falei: meu Deus, que intimidade, é muito rápido isso, né? Meu Deus, eu quero chegar a esse nível de intimidade, que falo para Deus assim, ó, já orei, ele já sabe tudo que eu estou agradecendo, que eu estou pedindo. Mas estou contando esses exemplos porque às vezes, mas claro que esse pastor é um homem de Deus, de muita oração, todos esses irmãos são, mas às vezes a gente ouve essas histórias, né? Senhor, tu és joia, obrigado por essa boia. Nessas, né? Eu estava muitos tempos atrás no seminário aqui, que a gente ia aqui próximo, né, em umas cidades aqui, e era de 7 da manhã, 1 da tarde, aprendendo lá na sala de aula. Quando saía, irmão, saía assim já meio sem entender muita coisa, com fome, e ainda ficava aquela fila para pegar comida, né? Aí falava assim: alguém ora aí, todo mundo falando assim: tu sabe, o Senhor é joia, amém, manda, né? A oração de seminarista é rápido demais. Mas estou contando esses exemplos para você, para a gente entender que a oração vai mais além, que a oração é algo muito tremendo, e essa igreja aqui compreendeu, essa igreja praticou. Então a igreja primitiva orava para quê? Para o avanço do reino de Deus, que o reino de Deus pudesse avançar com poder espiritual, com poder, com unção. Então eles entendiam isso,
Então o que era isso? Era muita gente trabalhando, correndo, pregando o evangelho, fazendo diferença. Tinha perseguição, tinha muita coisa, mas tinha muita gente trabalhando nas praças, nos lugares, dentro da igreja, fazendo oração, fazendo culto, fazendo evangelismo, fazendo muita coisa. Mas ainda tinha aqueles irmãos que talvez não estavam podendo ir lá no evangelismo, não podiam ir lá, no templo, não podiam ir lá, mas eles estavam na sua casa, dobrando o joelho, orando. Tem muito exemplo aqui, que os irmãos chegavam na casa, estavam os irmãos orando, clamando, e estava lá o irmão preso nas cadeias, cadeado, e aquele negócio todo, né, ali, e já tinham talvez sido chicoteado, muita coisa acontecendo. Mas é fenomenal o que acontece aqui, que essa igreja aqui não esquece, ela vai sair para onde? Para a oração. Ela vai para a oração, ela nem precisou ir lá no templo e convocar todo mundo. Vamos fazer aqui uma vigília, nós vamos para a casa do irmão, vamos para a célula, e não vamos esquecer não, porque tem gente nossa presa, tem gente nossa passando perigo de vida, tem gente nossa sendo ameaçado, tem apóstolo, tem pastor, tem discípulo sendo ameaçado. Então nós vamos fazer o quê? Vem cá, irmão, para casa, manda um WhatsApp, aí chega mais. Você está fazendo o quê? Vamos almoçar junto, vem para cá, corre todo mundo para minha casa, é mais perto. Dobra o joelho, a cadeia vai abrir, o anjo vai manifestar, o poder de Deus vai aparecer, a unção de Deus, Deus vai se revelar. Sabe o que Deus está querendo, irmão, para manifestar poder na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade? Uma oração. Uma oração. Uma oração, vamos mudar a história dessa cidade. Uma oração, e Deus move. Agora o que acontece? O diabo, sabendo disso, vai fazer o quê? Vai fazer você perder tempo com muita coisa, e oração, nada. Você vai perder tempo com muita coisa que você não precisava fazer, mas você vai fazer, e oração, nada. Mas eu quero declarar que essa história vai mudar. Você vai ganhar tempo, muito tempo na presença de Deus, e a oração, amém? E você não vai perder tempo com nada, em nome de Jesus, glória a Deus. Vai mudar essa história. Mas o que a gente vê muitas vezes dentro da igreja, é por isso que não acontece muita coisa. Então essa igreja aqui, ela queria o que? Através da oração, ela queria mover, que o reino de Deus, o reino, a obra de Deus se movesse, e um poder extraordinário acontecesse ali naquela igreja. O que acontecia? As mãos de Deus se moviam. Eu posso dizer que através da oração as mãos de Deus se movem, amém? As mãos de Deus se movem. Se a igreja cala, Deus fica esperando. Se a igreja ora, Deus move, Deus aparece, Deus se manifesta. E era isso que acontecia aqui. As mãos de Deus se moviam, acompanhando as orações da igreja, trazendo livramento, direção. Muitas pessoas se convertiam, e muitos sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Ou seja, por que isso aconteceu? Por causa da oração. Já viu aquela história de que tinha uma irmã na igreja, bem antiga na igreja, e aquela irmãzinha estava lá em todas as reuniões, e estava lá, ela não aparecia, ela estava no meio da igreja, ela já era conhecida porque fazia muito tempo que estava na igreja, mas não dava muito valor para ela, mas estava lá. Ela estava na oração, ela estava no culto, ela estava na conferência, ela estava nas programações, até na reunião de jovens eu acho que ela ia, né? Até na de adolescentes eu acho que ela ia, mas ela tinha fome de Deus. E algumas pessoas, amigos daquelas pessoas, foram para o céu, foram morrendo, e nada acontecia. A igreja continuava crescendo, a igreja continuava rompendo, e tudo estava normal. Só que um dia aquela irmã foi para Jesus, aí parece que começou a travar, começou a acontecer algumas coisas que não era para acontecer, não estava mais acontecendo, não estava mais sendo liberado aquele poder, aquela unção, aquela graça não tinha mais. Aí o que aquela liderança entendeu? Que aquela mulher era uma coluna de oração da igreja, e ninguém percebeu, só Deus sabia. Queridos, vou dizer uma coisa para você:
A igreja nós vamos alcançar coisas grandes, você vai alcançar coisas extraordinárias, mas nós temos que entender que a oração move, ela vai mover as mãos de Deus, sabe? Não sei se vai dar tempo, se nós vamos chegar lá, mas você pode ver aqui no próprio livro de Atos, que quando a igreja está sendo perseguida, né, eles começam a orar a Deus, dizendo: Deus, se move, faça alguma coisa, que a tua mão seja estendida sobre o teu povo não venha a ser envergonhado, mas que o nome do teu filho, do teu santo servo, filho Jesus, seja realmente e apareça. E a Bíblia fala aqui, o lugar treme, e eles são cheios do Espírito Santo. Já viu isso na Bíblia? Por quê? Porque era uma oração que fazia coisas, é uma igreja que fazia coisas grandes. Então o livro de Atos é um verdadeiro manual sobre a oração. Você vai entrar aqui no livro de Atos, você vai ver que essa igreja, esse povo aqui, meu Deus, isso aqui é um manual de oração. Você quer ser um homem de oração? Lê muito o livro de Atos e vê o que a igreja fazia. Pode ler, leia e vai colocando na prática, que irmão, sua vida não vai ser mais a mesma, porque a vida desses irmãos aqui não era mais a mesma, desde quando eles iam convertendo, não se tornava mais a mesma mesmo. Então a igreja orou em vários estágios. Você pode ver que nós precisamos entrar em tudo isso. Então essa igreja passou por momentos, por estágios. Eles oravam e eles sabiam que tudo era movido pelo reino espiritual, e nós precisamos entender isso. Tudo, diga assim comigo, tudo que acontece nessa terra, nesse mundo, na nossa cidade, no nosso Brasil, é movido pelo reino espiritual, e eles sabiam disso. Então a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, a igreja orou preparando-se para a batalha espiritual. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 14, se preparando. E sabia que estava entrando em um momento, sabe, que vinha dificuldades, que vinha perseguição, que eles precisavam estar buscando a Deus. Então o que eles fazem? Eles sabem que vão ter uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, que vão entrar num nível mais profundo. Eles ficam de braço cruzado? Não, eles vão para a oração, vão apresentar diante de Deus, vão colocar diante de Deus aquilo que vai acontecer, né? Aquilo que vai realmente, que Deus vai fazer. A igreja, ela orou ao enfrentar a sua primeira crise de trabalho e necessidade de trabalhadores ou de missionários. Isso está em Atos. Não vou ler os textos para a gente chegar aqui no final bem legal e poder orar um pouquinho mais, mas vou dar o texto para você, se você quiser anotar e ler. Então, quando eles viram que estavam necessitados de trabalhadores para o reino, de enviar missionários, necessidade de trabalhadores, eles começaram a orar, e o Espírito Santo começa a se manifestar para que eles possam levantar homens, mulheres, trabalhadores, e buscaram a Deus. Então todos os estágios da igreja, da cidade, do que eles queriam e sabiam que era a vontade de Deus que acontecesse, eles colocavam em oração. E é isso que nós precisamos fazer, e é isso que nós precisamos colocar, apresentar diante de Deus, para que Deus possa mover, sabe? Eu aprendi que oração é tão importante, que em todo momento, na oportunidade que eu tiver, eu estou orando. Às vezes eu não estou falando alto, mas eu estou orando. Às vezes eu estou entrando no meu carro, na minha casa, estou fechando a porta, estou ligando o carro, eu já estou orando, dizendo: Deus, obrigado, isso aqui, em nome de Jesus, haja aqui, abre as portas, conduza, dê direção, dê uma palavra, e conversando com o Espírito Santo, porque eu sei que aquilo precisa de oração, eu sei que precisa mover na oração. Então a igreja, ela orou para perseverar, preservar os frutos produzidos no Pentecoste. Atos 2:42, e perseveravam, e eles oravam e buscavam a Deus. A igreja orou para se manter firme contra as perseguições físicas, está em Atos capítulo 4, 24 a 30, então em todos os momentos, ou seja, vão prender vocês, vamos açoitar vocês, vamos até matar vocês vão sofrer no seu corpo, vocês vão sofrer a dor, e a igreja ia para a oração, e a igreja ia buscar, e aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer milagres,
Milagres, e a gente já, muitos de nós já conhecem a história, como eu falei ainda agora, de apóstolos, de homens sendo presos, de homens sendo jogados da prisão, de homens sendo acusados por aquilo que realmente não era verdade, não estava fazendo, mas era só um levante do inimigo, uma perseguição, e eram jogados ali, mas poderiam ser, como você vai ver lá para frente, que alguns morreram através da perseguição, mas a igreja não, vou dizer algo, irmãos, e quanto mais, isso aqui é interessante, estava vendo um documentário esses dias atrás, sobre oração, sobre a igreja primitiva, todos os heróis, os reis, os que passaram sobre a igreja, o tempo da igreja, como que foi a perseguição da igreja, como que cada um daqueles reis que entravam, eles parece que criavam uma lei, se revoltavam muito mais contra a igreja ficava nas cavernas, a igreja cavava buracos para viver dentro dos buracos, e se reuniu dentro das cavernas, porque não podiam aparecer, porque não podiam fazer culto, como nós temos essa graça de poder no Brasil, fazer isso, mas a igreja estava sendo cada vez mais perseguida, e vinha leis pesadas contra a igreja, e vinha lei pesada, sabe, e era impressionante, mas tinha um segredo acontecendo aqui. Enquanto mais se levantava aqueles reis que batiam contra a igreja, que não amavam a igreja, parece que, segundo a história diz, a igreja crescia em números e em poder. Quanto mais perseguição, o que vai gerar no coração da igreja? A disposição de buscar Deus, de oração, de oração, de oração, de oração. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: meu Deus, vai sair uma lei no Brasil contra a igreja assim, e aí, irmão, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai orar, porque a oração ela vai mover, e a mão de Deus move o coração do homem. Tudo pode parecer que está perdido, mas a oração ela pode mover, porque Deus é soberano, Ele faz, Ele muda, Ele transforma, Ele cria, se precisar, através da oração e da fé de alguém. Quantos estão me entendendo aqui? E nós precisamos entrar nesse nível. Diga assim: eu não sou fraquinho não, nós somos uma igreja forte, amém? Que sabe o que é orar. Então o que eles faziam? Eles entraram nesse nível, eles oraram para que essa igreja realmente, perseverando nos frutos produzidos no Pentecoste, que ele pudesse continuar, mesmo em perseguição, mas os irmãos pudessem continuar buscando a Deus, cheio do poder de Deus, orando em língua, pregando o evangelho, fazendo diferença. Eles oraram para se manter firme contra as perseguições físicas, eles oraram para suportar a perseguição política. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 21. Tudo isso aqui aconteceu com aquela igreja, e aí vem a perseguição física, vem a perseguição política, e eles orando e se colocando diante de Deus. Você vai ler o texto, você vai entender o que eu estou falando, porque iam se levantando contra a igreja, mas essa arma aqui só quem tinha era a igreja. Vou dizer, irmão, pode se levantar um país para construir a maior arma nuclear, seja o que for que eles têm na mão deles. Eu vou dizer para você, na nossa mão, na nossa vida, nós temos a oração, e a oração, ela desativa qualquer arma, qualquer perseguição, qualquer obra maligna. Ela paralisa, ela desfaz, ela entra, só ela tem poder de entrar, de ir aonde o homem não pode ir. A oração, e nós precisamos entrar nisso aqui. Eu quero dizer para você que é um homem de Deus, que tem orado, que tem buscado, que tem clamado, que não tem fracassado ou desanimado na sua oração. Eu quero dizer para você, irmão ou irmã, continua, porque Deus tem se agradado da tua atitude e se agradado do teu coração. Continua orando, continua buscando. Agora que eu quero desafiar você com essa palavra, para você ser um homem de mais oração ainda.
mais oração e buscar muito mesmo. Pastor, não é bom a gente fazer uma vigília toda sexta-feira para a gente orar muito? Vamos fazer no futuro, mas eu acho que talvez nem vai precisar de vigília, porque se nós orarmos, todos nós, muito, e buscarmos a Deus na nossa casa, no nosso tempo, buscando a Deus, vai fazer muita diferença, em nome de Jesus, amém? Não estou desfazendo aqui de que uma vigília seja boa, é muito bom, nós temos feito e vamos fazer muito mais. Nosso plano aqui talvez é fazer vigília de começar às 9 horas e acabar às 5 da manhã, amém? Glória a Deus, e ver muita coisa acontecendo. Mas imagina uma igreja que ora, quando ela vem para uma vigília, quando ela vem para um culto desse, irmão, e ela passou a semana tirando tempo com Deus, orando, buscando a Deus, se colocando diante de Deus. Quando ela vem para um culto desse aqui, de celebração a Deus, é só para acontecer o resultado, é para se manifestar o resultado de uma vida de oração, amém? De uma vida de oração, não é isso? Imagina o ministro de louvor subir aqui, orou pelo menos 15 minutos por dia, todos os dias, mas oração. Quando ele subir aqui, meu amigo, vou te falar, nem um microfone desse vai chiar. Eu lembro que às vezes, no passado, isso era no passado, Jorginho, no passado, que a gente não tinha aquela estrutura de som como deveria, né? Que os irmãos iam pregar e cantar com o microfone de fio, aí começava tchá, trá, brrr, brrr, blá. Aí eu lembro, tantos irmãos em ministro de louvor, aquele tempo era MC, né? Mestre de cerimônia. Deus, eu repreendo o diabo que quer atrapalhar o culto. Aí o pastor falando assim, não, irmão, não põe culpa nessa vez no diabo, é o cabo mesmo que está com problema, tem que arrumar o cabo, né? Né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, imagina um ministro de louvor ungido, imagina um pastor que sobe aqui para dar um apoio desse que seja, de oração, ungido. Imagina, estou dizendo imagina para você imaginar, porque isso já está acontecendo, viu, irmão? Em nome de Jesus, né? Aí imagina uns irmãos que vêm dançar aqui na frente, oraram tanto durante a semana. Tenho certeza que eles não lembraram de orar só hoje de manhã ali, 6 da manhã com a gente. Eles oraram a semana toda, com certeza. Eles vêm aqui, levantam a mão, o fogo cai, a unção. Estou falando do reino espiritual que muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, mas está acontecendo, né? Aí imagina toda a igreja, ou pelo menos aqueles que entendem da igreja, uma grande parte da igreja buscando a Deus todo dia, na sua casa, a irmã cortando lá, né? A sua verdurinha, e rabaixando a labaia, e tá, sabe, Deus, e orando, né? E adorando, e buscando a Deus, e arrumando a sua cama, e lavando a sua roupa, e orando a Deus. Vai vir para cá, vai acontecer coisas grandes, aleluia. Oh, glória! E aí não tem como não acontecer, não tem como uma igreja dessa, quando ela se reunir, Deus não mover, não abrir o céu, e coisas grandes, milagres, prodígios, sua vida ser abençoada, né? E você nem querer mais ir para casa, e já querer ficar no templo, a gente querer empurrar, vai para casa, irmão, porque você tem que fechar a igreja. Eu lembro minhas filhas, elas foram tão acostumadas desde bebezinho ir para a igreja, a gente ia para a vigília, levava o colchãozinho, colocava, e elas aprenderam, e quando elas foram crescendo, elas amavam tanto a igreja como amam ainda, mas quando criança, aí a gente pegava, vamos, terminou, e elas começavam a chorar. Já terminou? Já. Nós vamos para onde? Vamos para casa. Não, eu quero ficar na igreja. Porque foram tão apaixonadas por Jesus, e são, né? E queriam ficar na igreja. Mas por quê? Foi ensinado isso. Então, queridos, pensa numa igreja, porque essa igreja era assim. Quando eles começavam a orar, se reuniu, Deus abriu o céu. Então o resultado de tudo aquilo que nós somos e temos, vai acontecer quando nós nos reunimos, para o poder de Deus se manifestar e fluir, em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Eu digo amém. Eles oraram para suportar a pressão política, expressam na execução de seus líderes, Atos 12, 21
de 1 a 12. Orou enviando missionários para os ministérios, missionários para o mundo, tudo era através da oração. Era só, vai, Deus te abençoe. Era oração. Então eles oraram em cada momento. E antes da gente encerrar, também nós precisamos ver aqui algo interessante que eu quero falar para você. A igreja que ora, ela causará um impacto não só em uma cidade, mas no mundo. Olha isso, a igreja que ora, ela causará um impacto, não só em uma cidade, mas no mundo. Por que eu digo isso? Porque essa igreja aqui está causando impacto até hoje, e são anos, milhares de anos, causa impacto até hoje. Estamos vivendo, aprendendo, admirando e querendo ser igual a eles a cada dia. Ela vai causar um impacto no mundo. Olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 17, versículo 6. O que está acontecendo aqui? A perseguição, isso aqui não é mais lá perto de Pentecoste, mas a igreja está crescendo, está vindo, vem Paulo depois, e os apóstolos vão crescendo, desenvolvendo a igreja muito grande, a igreja está enviando muito missionário, a igreja está entrando em oração, a igreja está quebrando cadeias, mas cada vez a perseguição continua maior. Então aqui eles estão fazendo o quê? Eles estão perseguindo, eles estão prendendo as pessoas, eles estão levando as pessoas para o cativeiro, para as prisões. E aqui em Atos 17:6 eles falam essa expressão interessante aqui: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ei, olha o que está dizendo aqui, as palavras dos homens maus, perverso, que estavam entrando nas casas, que estavam tirando os crentes das casas. A Bíblia fala desse homem, de um homem aqui, interessante a história desse homem, Jason. Ele recebeu os irmãos, colocou os irmãos na casa dele, recebeu a igreja na casa dele. O que eles fizeram? Arrastaram o Jason, pegaram, entraram na casa dele, raptaram ele, levaram para a prisão, colocaram diante dos maiorais da lei para julgar. Sabe qual era o problema deles? A acusação é que a igreja tinha se levantado, estava fazendo e pregando o evangelho. Eles estavam acusando esses homens, e a palavra desses homens são essas aqui: eles chegaram aqui. Diga comigo assim: eles chegaram aqui. Qual era a acusação? Pregar o evangelho. Estavam fazendo uma coisa que eles não gostavam, que eles não queriam, porque eles iam perder espaço. Jesus estava chegando. Então estão dizendo assim: esses que estão causando alvoroço, você lembra, acho que era mais ou menos, você lembra que eu te falei que eles iam chegar? Você lembra que eu te falei que eles vinham para cá? Você lembra que eu te falei que esses crentes iam chegar aqui nesse lugar? Você lembra que eu te falei que eles são de oração? Você lembra que eu te falei que acontece milagre? Você lembra que eu falei que eles iam chegar aqui? A palavra do homem é: esses que estão fazendo coisas grandes, impactando a história, alvoroçando o mundo, chegaram nessa cidade também. Levante suas mãos e diga assim: eu sou um. Amém? Glória a Deus. Então quando você vai ler esse texto, você vai ver que isso aqui é uma reclamação dos religiosos poderosos daquela época. E agora? Fico pensando no diabo: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer nessa cidade? Porque cada dia é mais crente em Santarém, amém? Cada dia é mais oração que vai ter, meu Deus do céu. Aí não fala meu Deus do céu, né? Porque ele se acha Deus, né? Estou falando do diabo, né? Então a única coisa que ele tem que fazer, o que é? Como diz os jovens: lava, te manda, sai fora, porque aqui nessa cidade não tem espaço para ti. Amém? Era isso que estava acontecendo, irmãos. Amém, glória a Deus. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você: esses homens ficaram desesperados. Vou dizer algo para você talvez não compreenda, mas a igreja no Brasil está crescendo.
Enquanto mais a igreja cresce, mais vão querer colocar perseguição contra a igreja. Quanto mais a igreja vai crescer no Brasil, mais vão se levantar contra a igreja. Pode esperar, talvez. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Vou dar um segredo para você. Vou falar um segredo para você se manter firme, fiel. A Bíblia diz assim: seja firme, se mantenha fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Vou contar um segredo para você, só aqui, só para você. Amém? Mas não conta para ninguém. Segredo para se manter fiel e firme: oração. Saia daqui e tome uma posição. Seja um homem de oração. A sua família vai mudar, seus problemas vão aumentar. Uma certa vez eu vi alguém dizendo assim: não, eu não gosto de orar, porque quando eu oro parece que o diabo fica muito brabo. Sim, começa a acontecer umas coisas que eu não queria quando eu começo a orar. Sabe por quê? Quando você começa a orar, você começa a ficar forte, e o diabo começa a temer, tremer diante de você e de Deus. Então o que nós precisamos ser? Nós precisamos ser uma igreja forte. Eles arrastaram os irmãos, levaram os irmãos, ficaram desesperados. A igreja estava crescendo, a igreja estava buscando, a igreja estava orando, levaram, falaram tudo que eles queriam falar. Mas vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo estava na frente de tudo, em nome de Jesus, amém. Aí daqui a pouco eles têm que liberar os irmãos, porque não tem o que fazer contra os irmãos, tem que liberar os irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: aí os irmãos saíram de lá, daquele lugar, daquela perseguição, dizendo assim: meu Deus, eu vou deixar de orar, porque quando eu oro acontece muita coisa, eu não quero ter uma vida desse jeito. Sabe o que eles faziam? Eles oravam mais. Aí que eles oravam mais, aí que eles buscavam mais. Você viu? Talvez realmente seja isso, mas aí, parece que aconteceu isso. Quando chegaram, falaram para Jesus assim: olha, o Herodes lá cortou a cabeça do teu parente lá, João Batista, botou numa bandeja e deu de presente. Logo depois, eu vi alguém falando isso, é interessante isso. Logo depois que dão essa notícia para Jesus, Jesus realmente ficou, talvez, com seu coração: poxa, não era meu parente, que abriu os caminhos para mim aqui. Aconteceu isso com ele, com certeza ele ficou triste e tudo. Mas logo depois você vai ver, sabe o que? Jesus desanimado do ministério. Não, você vai ver, sabe Jesus aonde? Você vai ver Jesus orando no monte, você vai ver Jesus fazendo milagres, você vai ver Jesus fazendo prodígios. Então, enquanto mais o diabo se levanta, mais poder de Deus vai vir sobre a nossa vida. Para nós que entendemos o que é oração, quero desafiar você a ser uma igreja forte, relevante, de oração, que vai causar. Vou dizer uma coisa para você: não tem problema quando você chegar em uma comunidade, em um bairro, em um lugar, e alguém falar assim: tá vendo, ele chegou aí, ó. Olha, essa família chegou aí. Eles são lá da Igreja da Paz. Amém? Quero que você fique em pé em nome de Jesus, por favor. E o desespero desses homens. Você sabe que Martinho Lutero falou algo interessante nas suas sábias palavras. E uma certa vez ele falou essas palavras aqui: hoje eu tenho muita coisa para fazer. Olha, hoje eu tenho muita coisa para fazer, por isso eu preciso orar mais. Porque a gente vê muitas vezes, sabe o que é? Eu não oro porque eu não tenho tempo. Quantos creem que Deus vai mudar a sua história, a sua vida, a vida dessa cidade? É a oração que vai mudar a história. Essa igreja se levantou em todos os estágios, e eles oraram, e as cadeias quebraram, e os anjos se manifestaram, e os cegos enxergaram. A Bíblia diz que a sombra de Pedro passava, só a sombra, e o enfermo ficava curado. A Bíblia diz que o Paulo pegava do seu lenço, irmão, passava aqui, sabe, com o suor, levava o lenço de Paulo, e o enfermo era curado. Sabe por quê?
É porque tinha uma oração que cobria, uma oração que orava, uma igreja que orava, uma igreja que buscava, uma igreja que entendeu, uma igreja que sabia a chave do avivamento, a chave do reino espiritual é a oração. E eu quero desafiar você hoje, todos nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, irmão, buscando muito a Deus na oração, clamando. Não precisa muitas vezes chamar para um culto e reunir, mas você vai dobrar o teu joelho na tua casa, e você vai clamar na sua casa, e você vai buscar Deus, e você vai levantar a mão, e você vai chamar o teu discípulo e dizer: vamos interceder aqui, porque esse irmãozinho que está doente vai levantar do hospital, vamos orar aqui junto, porque a vida financeira vai mudar, nós vamos clamar, nós vamos orar, e Deus vai suprir, Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar. Tudo isso vai ser gerado através é uma igreja forte. Levante suas mãos, vamos orar a Deus. Fala com o Espírito Santo aí, fala com Ele. Eu acho que você tem algo especial para agradecer, acho que você tem algo para falar, para exaltar o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, nós te louvamos. Nós queremos ser mais e mais desesperados para estar na Tua presença. Se tem alguém que nós queremos falar e conversar, é com o Senhor, Deus. Nós queremos falar e conversar com o Senhor, Deus. Nós queremos ter um relacionamento profundo com o Senhor, Deus. Oh, Espírito Santo, isso. Fale, tira um tempinho falando com o Espírito Santo, orando. Clame, eu quero ver a igreja buscando, ministrando, orando. Oh, Espírito Santo.